Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar a nossa reflexão dentro do livro de Romanos. Nós vamos falar dos capítulos 12 até o capítulo 16. E eu tô achando interessante porque coincidiu, né, esse momento que a gente leu o livro de Romanos, especialmente os capítulos de 9 a 11, né, que são bem discutidos entre as duas vertentes. E nessa ocasião o pastor Malafaia, não sei por que cargas d'água, ele resolveu atacar o povo calvinista, criticando, né, os pontos de vista deles. E como resposta, os calvinistas estão combatendo as ideias do Malafaia. Ou seja, ambas as posturas estão completamente erradas, porque se nós fomos predestinados para nos tornar parecidos com Cristo, né? Cristo não batia a boca, né? E a palavra, ela não se contradiz. No meu ponto de vista, cada uma das vertentes tem só a metade da verdade. Se juntar, né, as duas, né, uma não está em oposição com a outra. Ela está uma parte que os arminianos creem, né, e enxergam como encoberto aquela parte que os calvinistas creem e vice-versa. Né? Um está fixado no tempo cronológico, o outro está fixado no tempo da eternidade. Então, eu acho que o erro é humano, não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Paulo diz aqui, no último versículo do capítulo 16, que o que estava oculto agora está revelado em Cristo para a obediência e por meio da fé. Ou seja, não tem nada mais encoberto, está tudo revelado, está tudo às claras, tudo veio à lume através de Cristo. Ou seja, esses bate-boca, essas divergências de opiniões, elas são prejudiciais, né, para aqueles que estão ouvindo e são incautos e, né, são passíveis de serem enganados. Então, vamos lá para os assuntos. No capítulo 12, o Paulo fala que todos esses capítulos são conselhos para a igreja de Romanos, né? E para todas as outras igrejas. Mas a carta que ele estava escrevendo era para o povo de Romanos. Então, ele estava dando instruções, né, sobre como a comunidade cristã deveria agir. E ele disse que o culto racional é por meio do corpo, ou seja, são as atitudes, né, são as vivências, são as experiências que elas precisam honrar a Deus. Um culto racional, ele é na vida, ele não é aquele períodozinho, aquela fatia de tempo da sua semana que você separa, hoje é dia de cultuar a Deus. Paulo não está falando disso, ele está falando que o culto racional é por meio do corpo, ou seja, por meio da sua vida, por meio das suas atitudes e escolhas é que você cultua a Deus, ou seja, a glória a Deus não é um jargão que você vai ficar repetindo. Glória a Deus você dá quando reflete Cristo na sua vida. E que cada um deveria servir com o dom que recebeu e na medida da sua fé. E ele diz, né, uns foram chamados para contribuir, outros para ter misericórdia, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados, entendeu? Não existe só o dom de profecia e o dom de línguas, né, para as pessoas ficarem disputando entre si, né, quem faz melhor e quem faz mais, porque existem muitos outros dons que, assim como o nosso corpo, né, com cada órgão, cada ligamento, cada osso, um corpo, ele é bem complexo, e assim é o corpo de Cristo. Cada um tem um dom específico e todos com a função de dar crescimento a esse organismo que é a igreja.
não tomar a forma do mundo, né, mas renovar a mente para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, quem permanece na velha criatura, ela não vai nunca experimentar da vontade de Deus, ela vai ficar fixada na própria vontade, ou seja, ela vai permanecer carnal. Nunca retribuir com o mal, né, mas retribuir o mal com o bem. É um pouco difícil, né, irmãos? Mas Paulo está falando aqui que se você quer viver em paz, você deve pagar, né, aquilo que te fazem de mal, você deve pagar com o bem. Aí no capítulo 13, ele vem falar das leis e das autoridades estabelecidas por Deus. Ele diz que os governos do mundo, eles servem a Deus, né? Ninguém está falando de salvação aqui, não. Ele está falando que a autoridade, né, as leis do mundo, que o cristão ele não deve temer a essas leis, porque ele vai fazer escolhas que ele não vai deixar nada a desejar para a sociedade. Então, ele não tem do que temer essas autoridades, sendo bons governantes ou não, né? Foi Deus que fez essa divisão de ter a liderança, né, de um país ou de um estado ou de uma cidade, o que seja. Foi Deus que estabeleceu a autoridade dos governos. Quem ama cumpriu a lei e não faz o mal. Ou seja, ele menciona, né, as leis do Decálogo, do Velho Testamento, e ele diz que quem ama cumpriu a lei, porque quem ama não adultera, quem ama não cobiça, quem ama não levanta falso testemunho, quem ama não tem outros deuses além do nosso Deus. Enfim, quem ama cumpriu a lei de Cristo, né? Por isso nós não precisamos temer, né? Basta viver no amor. Ter uma vida decente e revestida de Cristo. Aí no capítulo 14, nós já até falamos sobre esse assunto, ele fala sobre o débil na fé e sobre aquele que está mais forte, que um não deve bater boca com o outro a respeito de opiniões, né? Um é um pouco mais fraco ou ainda está em crescimento, né? E acha que deve deixar de fazer algumas coisas porque não agradaria a Deus se fizesse. O outro, que já está mais amadurecido, já entendeu a liberdade em Cristo e, né, se permite fazer outras coisas que aquele débil na fé não se permite. Mas tanto o que deixa de fazer faz para Deus, quanto o que faz para Deus. Então, um não deve julgar o outro, né? Porém, aquele que está mais forte, ele deve cuidar, né, para não escandalizar aquele que está mais fraco. É dever do que está mais forte cuidar do mais fraco, para que ele não caia, não peque, não se escandalize com as atitudes do mais forte, né? Paulo deixa isso muito claro. No capítulo 15, ele fala sobre priorizar o próximo, ou seja, ninguém se valorizar mais do que valoriza os irmãos, não ser justo aos próprios olhos, não buscar as coisas para si, tá sempre priorizando o outro, porque se um priorizar o outro, todo mundo é suprido, né? Mas se cada um priorizar a si mesmo, acaba deixando o outro em falta, né? Nos acolher, né, uns aos outros. E no finalzinho do capítulo 15, ele fala que Isaías, ele profetizou que Jesus reinaria sobre os gentios. E por isso Paulo, né, ele trabalha para poder, nesse sentido, né, de cumprir essa profecia,
né, de fazer com que os gentios conhecessem, né, o evangelho, para que Jesus reinasse sobre os gentios. E, de fato, todo aquele que crê recebeu dentro de si o reino de Deus. E aí Jesus passou a reinar nas nossas vidas. Nós que nem vivemos a monarquia, né? Nós temos um rei que é Jesus. E no capítulo 16, que é o último, né? Ele se despede, né? Menciona cada um dos seus cooperadores e diz que vai visitar Roma de novo, depois que ele voltar de Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém para fazer uma oferta aos pobres. E um dinheiro que as igrejas dos gentios tinham arrecadado para poder servir aos pobres de Jerusalém. E aí ele deixa só uma advertência, né? Cuidado com os falsos líderes que falam suavemente e com bajulações, ou seja, falam coisas que vão agradar os seus ouvidos. E eu fiquei pensando que hoje em dia parece que eles entram numa forma, você já reparou? Que alguns, eles têm, até o tom da voz fica parecido. Parece que é uma coisa só. Esse estereótipo, esse evangelho que fala só coisas agradáveis aos ouvidos, ele é prejudicial e Paulo está denunciando que eles são falsos líderes que enganam os incautos através da voz mansa e das bajulações. E ele termina dizendo que tudo aquilo que estava oculto agora está revelado para que todos nós vivamos em obediência e por meio da fé. Porque assim nós vamos agradar a Deus, né? E assim nós vamos ser o povo que cumpre essa profecia de Isaías, né? Aqueles que são governados pelo Espírito de Cristo, aqueles que são dele e aqueles que guardam a esperança, né, na sua volta. Um bom dia para você, fica com Deus, um beijo para você.